Bom, eu gostaria de iniciar aqui falando sobre o PLC 04, né, de 2022, de autoria do vereador Eduardo Magoga. Primeiro, parabenizar, né, o vereador pela sensibilidade, né, de ter apresentado um projeto como esse. Veja, a gente está falando de uma questão de dignidade, né, de um banheiro, né, a gente está falando. E a gente tem que... Olha que tempos que a gente chegou, a gente tem que parabenizar, né, porque nem isso os trabalhadores estão tendo, né, não estão tendo condições dignas, né, de exercer a sua função. E eu me inscrevi aqui justamente para falar sobre isso, sobre o quanto essa categoria passa por um processo de desmonte, de sucateamento, de precarização, e que afetou muito as condições de vida do povo dessa cidade. Isso é um conjunto, né, de precarização que foi atingindo essa categoria. E eu acho que o ápice dele foi o fato de ter, inclusive, retirado os cobradores de ônibus, que com certeza dificultou e trouxe até insegurança para os motoristas, principalmente os motoristas que trabalham, né, em linhas mais distantes, em bairros com muita dificuldade, com muita vulnerabilidade social, e isso coloca em risco a vida de vocês. Imagine isso tudo que vocês têm que enfrentar, né? Então, além disso tudo, ainda não ter condições dignas de trabalho. Então, isso é um absurdo mesmo. E a gente tem que vir aqui, até eu pensei em fazer uma parte, mas acabei me inscrevendo, por conta disso. Porque olha só a situação, olha só como o povo trabalhador, né, como um pai de família, como os trabalhadores têm que sobreviver, né, sem ter condições de poder, né, usar um banheiro com tranquilidade ou com dignidade, né? Então, a gente está falando de uma cidade com orçamento alto, a gente está falando de uma cidade em que os donos de transporte, que os donos das empresas do transporte lucram muito, e lucram principalmente em cima dessa precarização do trabalho desses profissionais que estão aqui. E são trabalhadores que a gente tinha que garantir que eles tivessem, pelo menos, condições, saúde mental, de poder exercer a sua função, porque estão levando vidas. Eu sempre utilizei a linha de ônibus 212 e 213, lá do Parque Itajaí, e a gente sabe que aquilo ali é uma bomba, né? Uma bomba, ônibus grandes que andam lotados, uma tensão o tempo inteiro, situação de assédio contra as mulheres, várias situações que vocês têm que enfrentar sozinhos. Então, eu quero parabenizar essa sensibilidade do vereador Eduardo Magoga. Uma parte, vereadora Guida Calisto. Pois não, vereadora. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Eduardo Magoga pelo projeto, saudar os trabalhadores aqui presentes no plenário. E foi muito importante a consideração que o vereador Cecílio fez e que a vereadora Guida Calisto também tocou, sobre no momento em que foi retirado os cobradores de ônibus. Nós fizemos uma denúncia, uma campanha contra a retirada dos cobradores, porque os cobradores não apenas cobravam passagem, mas auxiliavam os motoristas, né? Quem andou de ônibus sabe, lembra daquela batidinha da moeda na catraca para dizer que já tinha todo mundo entrado. E eu me lembro quando nós fizemos a denúncia contra a retirada dos cobradores, por exemplo, da discussão das pessoas com deficiência, porque os cobradores também auxiliavam as pessoas com deficiência, quer dizer, a gente sabe que tem muitos problemas nos ônibus, às vezes emperra o elevador, às vezes a pessoa tem dificuldade, auxiliava idosos, pessoas, crianças. Então, a presença do cobrador também era dava um suporte para o motorista. Quero agradecer aos trabalhadores pelo trabalho que fazem e dizer da importância, porque esse projeto de lei que prevê o banheiro é uma questão de saúde do trabalhador. E a gente precisa expandir condições do trabalhador ter saúde para todas as categorias, para que todo trabalho tenha acesso a direito e condições de trabalho e não recaia no adoecimento. Então, é isso. Obrigada, vereadora Guida Calisto. Quero saudar o vereador Eduardo Magoga e os trabalhadores aqui presentes. Obrigada, vereadora.
Gostaria de pedir também uma parte, minha nobre vereadora. Pois não, vereador. Parabenizar o Magoga, parabenizar os motoristas, que são trabalhadores que levam as vidas de Campinas, né? Mas nós temos que também, além do banheiro, além da saúde deles, eles têm que ter dignidade no salário que eles ganham em Campinas. Pela responsabilidade que eles levam em Campinas, a vidas de muitas pessoas que são de Campinas e o respeito que eles têm em transportar suas vidas. Então, vocês merecem, além de tudo isso, melhores salários. É isso que nós temos que cobrar agora desse nova licitação, desses novos empresários. Porque quando fui candidato, fui lá pedir voto na porta da garagem de vocês e vi a hora que vocês saem da garagem, que vocês deixam sua família. Então, está na hora também de ter um salário digno para vocês também. Obrigada, vereador. Bom, então é isso. Eu fico muito feliz de estar hoje, quarta-feira, né, nesse momento, discutindo um projeto tão importante como esse. São esses projetos, né, que qualificam o trabalho dessa casa. São projetos como esse que podem, de fato, trazer um protagonismo importante para essa casa. Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador Eduardo Magoga pela sensibilidade, né? Dizer aos trabalhadores motoristas que estão aqui que podem contar com o meu voto. Acho que a bancada do PT vai votar favorável a esse projeto e, com certeza, quero sempre estar aqui defendendo a luta e o direito dos trabalhadores. Parabéns aos motoristas, né, do transporte público da nossa cidade, uma categoria tão precarizada, mas que continua na luta. Parabéns. Obrigado, vereadora.